Quantas vezes você já se pegou tentando se encaixar nas expectativas que os outros têm a seu respeito? Se deveria falar menos, falar mais baixo, se vestir diferente, fingir ser quem não é? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que o peso das expectativas pode te causar. Em seguida, te falar sobre a sua tentativa de invisibilidade, que ser você exige coragem, e te ajudar a identificar os sinais onde mostram que você está se escondendo e o que fazer para mudar isso. Desde muito cedo e por gerações, fomos ensinadas a agradar, a ser educadas, a falar baixo, a não incomodar, a não querer demais, a não ser demais, a não sonhar demais. E com isso, muitas mulheres das nossas famílias foram sendo desencorajadas a falar com a própria voz o que pensa, e foram se encaixando, se moldando, se adaptando, se escondendo por conta do que os outros tentavam impor. Na carreira, por exemplo, você pode ter sido ensinada a ser competente, mas não ousar demais. Que mulheres que se impõem são chamadas de difíceis, e aquelas que pouco falam são chamadas de fracas, ou seja, é um jogo que só se perde, mesmo quando você acerta. Nos relacionamentos, por exemplo, quando as mulheres esquecem de ser quem são, só para se moldar, se encaixar no que o outro gera expectativa a respeito dela, para que ela não pareça uma mulher difícil demais. Desde criança te ensinaram que há um padrão de beleza a seguir, que se você não se adequar a esse padrão, você está desencaixada da sociedade. Com o passar dos anos, você foi crescendo e foi travando uma briga constante com o espelho, com a sua aparência. O problema nunca foi você, nunca foi sua aparência. A questão é que te ensinaram que se aceitar é errado. O resultado de tudo isso é uma legião de mulheres que se sentem exaustas, perdidas, desconectadas de si mesmas, simplesmente porque resolveram se moldar a que os outros esperam delas. Veja bem, o que eu coloco aqui não é uma luta de gêneros para saber quem é melhor, homem ou mulher. São fatos históricos que, infelizmente, ainda reverberam em muitas de nós, impedindo o seu desenvolvimento. É trazer luz à consciência desses acontecimentos e o que fazer para modificar. Sabe a personagem Sheila da Caverna do Dragão, desenho que inclusive faz parte da minha infância? Ela usava um capuz para ficar invisível quando estava exposta à ameaça, mas também utilizava quando queria se esconder, quando queria ficar em silêncio, não ser vista, evitar confrontos. É a ficção imitando a realidade, já que muitas mulheres, infelizmente, fazem isso inconscientemente. Por exemplo, mulheres que mudam seu jeito de vestir, falar, se comportar para não incomodar. Mulheres que têm ideias brilhantes, mas que não falam nada com medo de parecerem pretensiosas. Mulheres que diminuem os seus sonhos ou até mesmo esquecem porque ouviram a vida inteira que sonhavam alto demais. Mulheres que têm medo de dizer o que pensam, de mostrar a própria força, de se destacar, de brilhar. Ser você exige uma coragem que nem todo mundo está disposto a ter. A coragem de desapontar os outros. A coragem de parar de atuar em um papel, em uma personagem que te impuseram. A coragem de dizer não para tudo aquilo que te deixa desconfortável. A coragem de dizer sim para aquilo que você quer fazer, mesmo que os outros julguem que aquilo é uma loucura. Sabe o que impede muitas mulheres de aceitarem ser quem realmente elas são? O medo da rejeição. Seja por parte da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, no meio social ou até em um relacionamento amoroso. A pré-história nos ensina que os nossos antepassados tinham medo de fazer algo diferente do grupo, que estivesse em desacordo de uma forma geral, porque isso poderia causar banimento daquela pessoa, ela seria excluída. E à época, viver em grupo era muito seguro. Um ajudava o outro a se proteger dos perigos externos, principalmente no período onde ataques de animais selvagens era bastante comum. De uma forma diferente, em tempos atuais, podemos chamar isso de cultura do cancelamento. Dentre os seus vários sentidos, um deles é uma mulher deixar de aparecer na internet para divulgar o seu trabalho com medo do julgamento dos outros apontarem o dedo para ela. Algumas não conseguem lidar com isso e preferem ficar no anonimato do que se expor a esse tipo de crítica. Sem perceber, esse medo ancestral da rejeição está impedindo muitas de nós a mostrarem todo o seu potencial, o seu talento, o trabalho incrível que fazem. Agora pense em uma mulher que você admira, ou mulheres.
Pode ser sua mãe, sua filha, avó, uma vizinha, uma profissional, alguma celebridade, alguém que realmente contribui para suas inspirações. Elas não chegaram lá tentando somente agradar os outros. Elas foram autênticas, são autênticas dentro daquilo que elas se propõem mostrar para o mundo. Por exemplo, Bibi Ferreira, cantora, diretora, atriz, desafiou o machismo no teatro brasileiro e construiu uma carreira sólida, se mantendo fiel à sua essência artística até os 90 anos de idade. A escritora Clarice Lispector foi incompreendida por muitos na sua época, porque não seguia fórmulas. Hoje é uma das maiores vozes literárias do país, justamente por ter tido a coragem de escrever como ninguém mais escrevia. A jogadora de futebol Marta Vieira da Silva foi ignorada pela mídia por anos. Teve que lutar dobrado para ter o reconhecimento que homens recebem com facilidade. Persistiu com talento e dignidade. A jovem Malala Yousafzai, que levou um tiro por defender a educação de meninas no Paquistão, sobreviveu, foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz e continua sendo símbolo de coragem global. Você não precisa chegar aos extremos das experiências dessas mulheres. Isso é só para te inspirar, para fazer você entender que pode sim mostrar a sua voz. Agora é preciso manter isso, é preciso ter essa coragem, ainda que o mundo todo lute contra você. E você não precisa ser famosa ou gigante para se aceitar, para se impor. Basta que você tenha a coragem de assumir a sua voz. E quando eu falo em assumir voz, não é somente a voz falada. É entender, é aceitar a sua hora de falar, que você pode falar, que hoje em dia ninguém pode te impedir de você expressar aquilo que você quer expressar. Como aparecer por aqui para divulgar o seu trabalho. Você pode estar se escondendo e nem perceber que isso acontece. Olha só os sinais. Você ri de coisas que não foram engraçadas, evita dar a sua opinião, se anula em relacionamentos, se compara constantemente, sempre se diminuindo, finge estar tudo bem somente para não incomodar. Se você se identificou em uma dessas situações ou em todas, tenha calma. O importante é você trazer consciência a esses acontecimentos, até a outros que não pontuei aqui. Não é que você nunca mais tenha que fazer algo para agradar o outro, principalmente aquelas pessoas que você ama. A questão é sobre limite. É até onde você pode ir, desde que aquilo não lhe fira, não lhe maltrate. É não falar coisas somente para agradar os outros, ir a lugares que você não quer, mas só para agradar os outros. É preciso ter essa coerência, esse discernimento, para que você possa trazer mais saúde para a sua mente e para tudo que você fizer na sua vida. A coragem de ser você mesma não vem de repente, mas ela surge quando você escolhe ser quem é sem medo. Aliás, até com medo, mas você resolve ultrapassar. Ela começa dia a dia, com um passo por vez. É quando você usa algo que ama, mesmo que as pessoas desaprovem. É quando você diz o que pensa, mesmo tremendo por dentro. Mas atenção, aqui é preciso ter discernimento. Quando eu me refiro a dizer o que pensa, não é que você vá jogando palavras que inclusive vão ferir as outras pessoas. É você parar de esconder as suas opiniões, o que você pensa a respeito de qualquer assunto. Defender os seus limites, mesmo que você não tenha o apoio de todo mundo. E essa defesa dos seus limites é dizer não muitas vezes para o que você quer dizer não dizer sim somente para agradar. E dia a dia, cada vez que você faz essas escolhas, você se fortalece. É um pouquinho, é uma construção, é tijolo por tijolo. Você vai ver, cada vez que você realizar essas escolhas a respeito de si mesma, você vai se fortalecendo. E com essa fortaleza, dia a dia, você vai criando mais coragem para inclusive colocar outros passos que você não fazia anteriormente com medo de rejeição, com medo de algo. Faça esses exercícios diariamente. A começar a falar sobre as suas opiniões, muitas vezes que te foram até solicitadas, mas que você tem medo de falar algo diferente do que as outras pessoas estão falando, como numa reunião de trabalho, numa reunião familiar, com os amigos. Ter a coragem de se impor não é que você vai ser uma general cheia de autoridade, fazendo com que as pessoas aceitem na marra o que você está falando. Não é por aí. É você ter a coragem de falar aquilo que você pensa. Somente isso. Mesmo que as outras pessoas não concordem, até porque viver
numa sociedade com pessoas onde há a democracia, onde você pode falar o que você pensa, isso é extremamente libertador. Só reforçando, falar o que pensa, se impor, não é que você vai falar tudo que passa pela cabeça, porque nós precisamos ter discernimento. Porque, inclusive, tem pensamento que eles não precisam ser expostos para as pessoas. Quando nós aprendemos a discernir, a analisar as palavras que nós vamos proferir, essas palavras falam sobre a nossa verdade e que não vão ferir o outro, que não vão diminuir o outro, que não vão depreciar o outro. Quando a gente encontra esse meio termo, isso é extremamente libertador. E é o que eu desejo que aconteça com você. Ponderar, discernir, mas jamais, nunca mais, tentar se anular, se calar, só porque tem medo da rejeição do outro. Se você gostou deste vídeo, eu te convido a dar um like, a se inscrever no canal, a compartilhar com a mulher que você sabe que precisa ouvir isso. E lembre-se, ser você mesma é seu maior ato de coragem. Até o próximo vídeo.